Eu sou Samira de Amorim Tavares, sou aluna do primeiro ano D da Escola Luiz Augusto Moraes Gil, e hoje eu vim falar sobre a filosofia. Introdução à teoria do conhecimento. O que é conhecimento? Em geral, é denominado como o modo pelo qual intelectualmente do objeto. É o ato de entender, compreender algo por meio da experiência ou do raciocínio. Ato do conhecimento. Momento em que o sujeito realiza a ação do conhecimento. Ação em que a mente se apropria do conhecimento e a própria mente. Produto do conhecimento. Resultado do ato do conhecimento. Acúmulo de saberes, crenças, valores, ciências, religiões, artes, etc. De conhecer. Instituição. Conhecimento súbito sem possibilidade de demonstração. Invenção, intelecto súbito, sensível e psicológico. Discurso. Encadeamento de ideias, articulação de conceitos que gera novos conceitos, uso da palavra linguagem. Papel da abstração, utilização de racionais, relação entre instituição e razão. Conhecimento da história da filosofia. Filosofia antiga. A filosofia antiga corresponde ao período do surgimento da filosofia grega no século VII a.C. Ela surge a necessidade de explicar o mundo de um novo mundo. Os filósofos buscam encontrar respostas racionais para a origem das coisas, de fenômenos da natureza, da existência de racionalidade humana. O termo filosofia é da origem grega e significa amor ao saber, ou seja, a busca pela sabedoria. Filosofia medieval. A filosofia medieval, o desenvolvimento do conhecimento durante a Idade Média, conta como particularidades diversas e se afasta dele errônea perspectiva que a define como a Idade das Trevas. Contudo, a predominância dos valores religiosos e as demais condições específicas fazem de períodos medievais apenas símbolos em relação aos demais períodos históricos. Nesse sentido, o expressivo monopólio intelectual exercido pela Igreja estabeleceu uma cultura de traço fortemente teocêntrico. Filosofia moderna. A filosofia moderna começa no século XV, quando tem o início da Idade Moderna. Ela permanece até o século XVIII, com a chegada da Idade Contemporânea. Ela marca uma transição de pensamento medieval, fundamentos na fé e nas relações entre os homens e Deus, para o pensamento antropocêntrico, marca da modernidade, que eleva a humanidade a um novo estado como o grande objeto de estudo. Filosofia contemporânea, cronologicamente situada entre algum período impreciso do século XIX até os dias atuais. Alguns estudiosos preferem classificar os pressupostos, teoria e pensadores filosóficos produzidos no século XIX, com a parte da filosofia moderna. Porém, permitindo-se fazer uma análise mais conceituada e ampla historiográfica do que estritamente positiva e cronológica. Podemos conceber que a produção filosófica do século XIX aproxima-se muito mais daquilo que se produz no século posterior e do mesmo período anteriores, como o conhecimento era entendido no período grego antigo. No período grego, o conhecimento era entendido como transcendental pelos filósofos sócraticos. Para os sofistas, seria uma construção e, portanto, oriundas do cotidiano. Em algum momento, você já deve ter se deparado com alguma foto ou imagem de ilusão de ótica. Ela mexe bastante com o nosso inconsciente, pois muitas vezes nós ficamos algum tempo sem saber o que está ocorrendo. Damos o nome de ilusão de ótica às ilusões que enganam o nosso sistema virtual. A ilusão faz com que enxergamos qualquer coisa que não esteja presente ou que não enxerguemos a imagem de forma errada. A imagem de um objeto transmitido pela visão ao cérebro é decodificada e interpretada. Porém, em determinadas condições, essa interpretação pode ser
errônea, pois temos certeza, dificuldade em compreender ângulos. Como o conhecimento era entendido no período grego antigo. A filosofia grega antiga surgiu no século VI a.C. e continuou durante o período helenístico e no período em que a Grécia e a maioria das terras habitadas por gregos fazia parte do Império Romano. A filosofia foi usada para extrair sentido do mundo de uma maneira não religiosa. Tratava-se de uma ampla variedade de assuntos, incluindo astronomia, matemática, filosofia política, ética, metafísica, ontologia, lógica, biologia, retórica e estética. A Escola de Atenas, de Rafael, que escreveu os famosos filósofos gregos clássicos em um cenário idealizado, inspirado na arquitetura grega antiga. A filosofia grega iniciou muito a cultura ocidental desde a sua criação. Alfred Winder observou certa vez a caracterização geral mais segura da tradição filosófica europeia e que ela consiste em uma série de notas de rodapé para Platão, linha de influência clara e ininterrupta, levam desde os antigos filósofos gregos e helenistas até a filosofia islâmica primitiva, o escolatismo medieval, o renascimento europeu e era do iluminismo. Esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Eu falei um pouco sobre a filosofia.